Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos por aqui para mais uma aula de matemática. Hoje, quinta-feira, nossa aula aqui no nono ano é sobre grandezas e medidas, como estabelecer relações entre diferentes unidades de medidas. Acompanhe aí atentamente a aula de hoje. Veja aí, vamos iniciar aqui questões iniciais. Você mediu alguma coisa hoje? O que, por exemplo? Na nossa vida, a gente vive fazendo medições, a gente vive medindo alguma coisa, comparando tamanhos, comprimentos, né? Então você mediu alguma coisa hoje? O que você mediu hoje? Quais são as grandezas que você faz mais medições? Quais as unidades mais utilizadas? Façam essa reflexão. A importância das medidas na nossa vida. Alguns cientistas acham que você só conhece bem um determinado assunto se você puder medir aquilo que está falando e expressá-lo em números. Caso contrário, seu conhecimento é insatisfatório. É exatamente o que faz ou que propõe a matemática nas nossas vidas, né? Exatamente o que os cientistas estão falando. A gente só conhece bem um determinado assunto se a gente puder medir aquilo que eu estou falando e expressá-lo através de números. A nossa vida é representada por números. E baseando-se nessa reflexão, o que é medir para você? O que significa essa palavra medir? Medir significa comparar grandezas de mesma natureza. No processo de medição, alguns aspectos devem ser levados em conta. É necessário escolher uma unidade adequada, comparar essa unidade com o objeto que se deseja medir e contar o número de unidades que foram utilizadas. A unidade escolhida arbitrariamente deve ser da mesma natureza do atributo que se deseja medir e deve-se levar em conta com o tamanho do objeto a ser medido e a precisão que se pretende alcançar nessa medição. Afinal, quanto maior o tamanho da unidade, menor é o número de vezes que utilizamos para medir um objeto. Assim, por exemplo, pode-se pedir no caso, se eu pedisse para vocês, alunos, medirem as grandezas, comprimento e largura do tampo de suas carteiras, caso a gente estivesse ainda na aula presencial, usando algum objeto como unidade. Poderia ser esse objeto uma régua, uma borracha ou lápis. Essa é muito utilizada na educação infantil. E para a gente conhecer um pouco mais sobre essas unidades de medida, nós vamos inicialmente verificar e saber sobre a medida de massa. Apesar do quilograma ser a unidade fundamental de massa, utilizamos na prática o grama, abreviando-se com a letra G minúscula, como a unidade principal de massa. O grama é a principal medida de massa existente. As medidas maiores são chamadas de múltiplos e as menores submúltiplos. Veja aí no quadro abaixo que eu tenho os múltiplos e submúltiplos do grama. O mais conhecido da gente, quilograma, né, que a gente fala carinhosamente quilo. Quilograma, representado pelo símbolo Kg, é referente a 1000 gramas. Então, quilogramas é referente a 1000 gramas. Isso a gente já sabe. Olha os outros múltiplos. Hectograma. Hectograma, representado pelo símbolo Hg, é 100 gramas. Decagrama, 10 gramas. Grama, 1 grama. Decigrama, 0,1 grama. Centigrama, 0,01 e miligrama, 0,01. Tá certo? A gente vê muito essa unidade de medida
0,01 gramas em embalagem de remédio, tá certo? 1.000 gramas referente a 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, e assim vai. Existe uma relação que os alunos fazem fortemente entre a massa e o peso, como se fossem a mesma coisa, mas saibam que há uma diferença entre massa e peso. Às vezes a gente vai na farmácia e sobe na balança e diz assim: olha, eu vou verificar o meu peso. E não, ali a gente não está verificando o peso, a gente está verificando a nossa massa corporal. A massa de um objeto é a quantidade de matéria que ele possui, diferentemente do peso, que é a força com que o corpo é atraído para o centro da Terra. A massa de um objeto é a mesma em qualquer lugar. Agora, dando continuidade à nossa aula sobre medidas, nós vamos ver um pouco sobre medidas de capacidade. A quantidade de líquido é igual ao volume interno de um recipiente qualquer. Afinal, quando enchemos este recipiente, o líquido assume a forma do mesmo. Capacidade é o volume interno de um recipiente. A unidade fundamental de capacidade chama-se litro. Vamos ver seus múltiplos e submúltiplos. Quilolitro é referente a 1.000 litros. Hectolitro, 100 litros. Decalitro, 10 litros. Litro, que é 1 litro. 0,1 litro é o decilitro. 0,01 litro é o centílitro. E 0,001 litro é o milímetro. Esses são os múltiplos e submúltiplos do litro. Para medir líquido, usamos o litro. O que podemos comprar por litro? Muitas coisas, não é verdade? Se vocês fossem citar, vários exemplos poderiam ser citados o que a gente compra por litro. Não é verdade? Água, leite e muitas outras coisas. Agora vamos ver sobre medidas de comprimento. A medida padrão de comprimento é o metro. A medida padrão de comprimento é o metro. Vamos ver os seus múltiplos e submúltiplos. Unidade principal da medida de comprimento é o metro. Aí vem seus submúltiplos: decímetro, centímetro, milímetro. Esses são os submúltiplos de metro. Então nós temos as unidades de medida de comprimento, que são bastante estudadas, que vocês estão vendo aí no quadro abaixo. Elas são quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Apesar de estudar bastante essas unidades de medida na disciplina de física, no qual vocês já estão vendo ou verão um pouco na disciplina de ciências nesse ano, a gente também trabalha bastante com essas unidades e transformações de unidade de medida aqui de matemática. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, certo? 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Aí tem o hectômetro, equivale a 10 quilômetros. O decâmetro equivale a 100 decâmetros. E o metro, 1.000 metros. Aí vem o decímetro, 0,1 metro. Centímetro, 0,01 metro. E o milímetro, 0,01 metro. Esses são os múltiplos e submúltiplos das medidas de comprimento. Agora falaremos sobre o tempo. Entre as grandezas, o tempo pode somente ser marcado. Para isto, utilize-se pontos de referência e o encadeamento de várias relações do tipo dia e noite, manhã, tarde e noite, passado e futuro, antes, agora e depois, os dias da semana, o ano e outros. Então, a questão das horas, minutos, segundos e dia, essas são as relações de tempo. Também temos as unidades de medida de temperatura,
Como o tempo, pode-se somente marcar a temperatura, pode-se marcar e ordenar a temperatura segundo uma escala numérica, tomando por base um valor estável como ponto de referência, que no caso da temperatura, é a temperatura do gelo derretendo, por exemplo, essa a partir dos estudos físicos. Sempre que for preciso saber com precisão qual é a temperatura, recorremos ao termômetro, que é um instrumento de marcação mais conhecido. Agora vamos ver alguns exemplos de situações problemas envolvendo as unidades de medida. Primeiro exemplo, bem simples. O carro de João consome 1 litro de gasolina a cada 10 km percorridos. Para ir da sua casa ao sítio, que fica distante 63 km, o carro consome, opção A, um pouco menos de 6 litros de gasolina. Opção B, exatamente 6 litros de gasolina. Opção C, um pouco mais de 6 litros de gasolina. Ou opção D, exatamente 7 litros de gasolina. Veja, se o carro de João consome 1 litro de gasolina a cada 10 km e para ir da sua casa ao sítio que fica 63 km, então ele gastou exatamente um pouco mais de 6 litros de gasolina. Essa resposta está na letra C de casa. Essa é a resposta correta. Beleza? Agora outra situação problema. Ao usar uma régua de 20 centímetros para medir uma mesa, Henrique observou que ela cabia 27 vezes no comprimento da mesa. Ele multiplicou esses valores e encontrou 540 centímetros. Em metros, o comprimento da mesa é de letra A, 0,54 metros, letra B, 5,4 metros, letra C, 54 metros ou letra D, 540 metros. Então, se ele usou uma regra de 20 centímetros e observou que a mesa cabia 27 vezes essa régua e multiplicando 27 vezes 20 deu 540 centímetros, transformando 540 centímetros em metro vai dar exatamente 5,4 metros. E a resposta está aí em negrito na letra B de bola. E mais um exemplo aqui para vocês, para a gente concluir a nossa aula de hoje. O piso de uma sala está coberto por cerâmica quadrada. Já foram colocados 7 cerâmicas, como mostra a figura. Olha só, pintado de cinza, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cerâmicas. Qual é a relação que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos fazer a seguinte relação. De largura, cabem quantas cerâmicas? Largura, como aqui é a figura de um retângulo, largura é esse lado aqui. De comprimento, cabe quantas cerâmicas? De largura, cabem 3, 1, 2, 3. E de comprimento, cabem 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, podemos fazer a seguinte contagem. Ó, podemos fazer assim, tanto de largura como de comprimento. Eu já tenho 7. Na verdade, 7. Aí, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou então eu poderia fazer 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então a resposta, no caso, seria 15. Mas a pergunta é: quantas cerâmicas faltam para cobrir o piso? Se no total dá 15 cerâmicas para cobrir no total, e já foram colocadas 7, é só subtrair. 15 menos 7, faltam 8 cerâmicas para serem colocadas. A resposta está na letra C de casa. Tá certo? Então, pessoal, após assistir essa pequena videoaula de hoje, com este assunto grandezas e medidas, eu vou propor que vocês copiem e respondam no caderno de vocês a atividade da apostila Estuda em Casa, atividade 18 da apostila, ok? Do volume 3, que é exatamente essas questões aqui.
Atividade 18, né? O que é que se espera que o aluno saiba para resolver a atividade 18? Qual é a competência? Resolver problema utilizando relações entre diferentes unidades. As questões propostas nessa atividade envolvem a utilização das unidades de medida. O Sistema Internacional de Unidades, o SI, criado em 1960, teve como objetivo padronizar as medições. Nas unidades de comprimento, o metro, representado pela letra M, é uma unidade padrão, contendo múltiplos como o quilômetro e os submúltiplos como o centímetro e o milímetro. O grama, representado pela letra G minúscula, é a unidade padrão das medidas de massa, contendo múltiplos como o quilograma e os submúltiplos como o miligrama. Já o litro é uma unidade padrão de medida de capacidade e o mililitro, que é o ml, é seu submúltiplo mais comum utilizado. Então vocês têm aí a primeira questão, uma questão resolvida, vocês vão ler o enunciado e vão ver que ela já vem com a resposta correta, que é o gabarito. Por que ela vem com a resposta correta? Para ajudar vocês a resolver as duas questões seguintes, a questão 2 e a questão 3. O que é que diz a questão 2? Deseja-se construir uma porteira de madeira usando 6 tábuas verticais de mesmo comprimento e 2 tábuas horizontais de mesmo comprimento. Observe as medidas indicadas na figura. Quantos metros de tábua serão gastos na construção dessa porteira? Observação: as tábuas verticais possuem comprimento diferente das tábuas horizontais. Aí está aí as opções. 7,2 metros, letra A. 7,8 metros, letra B. 9,4 metros, letra C. 9,6 metros, letra D. A terceira questão: 2 copos iguais entre si e uma xícara têm juntos massa de 450 gramas. Um copo e uma xícara juntos têm massa de 350 gramas. Qual é a massa em gramas da xícara? Letra A, 100 gramas. Letra B, 125 gramas. Letra C, 200 gramas. Ou letra D, 250 gramas. Então tá aí, pessoal. Essa foi a nossa pequena videoaula de hoje, referente aos conteúdos grandezas e medidas. Bons estudos para vocês. Espero que vocês copiem e respondam no caderno as questões propostas, que vocês consigam responder com muita tranquilidade e estejam enviando essas atividades, as devolutivas dessas atividades, no meu privado do WhatsApp ou no Google Sala de Aula. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.